aí eu te pergunto, né? O teu livro ali é um estudo científico, é um estudo verdadeiro, mas essas histórias, vamos dizer assim, tanto em pequenas quanto grandes cidades, né? Vamos dizer assim, a história do Brasil, a história oficial do Brasil. Quanto tu acha que realmente é história, fato, ciência? Quanto tu acha que é ficção? Uma narrativa que é contada para tentar justificar quem eles gostariam de ser e não são? Por favor. É uma pergunta bem complexa, muito boa pergunta. Antes, um comentário sobre essa questão de eles saberem ou não saberem. A gente vê que há manuais de instrução para orientá-los nesse tipo de conduta. Entre esses manuais, um dos mais importantes são os manuais de etiqueta. Sabe, o Norbert Elias demonstrou muito claramente como é que as elites começaram a se distanciar do vulgo, né? O nobre, né? O cortês que vivia na corte se diferenciava do vilão que vivia na vila por conta dos seus modos. Então você aprende a utilizar esse copo ou aquele copo, esse garfo ou aquele garfo para sobremesa. Isso não é por higiene, não é por paladar, não é nada disso. É para você se distinguir através de uma educação de uma educação comportamental que é impedida ao outro. O trabalhador não tem tempo. Não tem tempo de se dedicar a esse tipo de instrução que aparentemente é inútil, certo? Mas que na verdade ele é estratégico para distinção social e para separação social. Então os manuais de etiqueta têm esse papel que é explícito, ensina-se. Eu estudei, tem exemplos de manuais, de instruções de manuais de etiqueta dos anos 40, é violentíssimo. Eles dizem coisas assim: quando você entra numa loja, você não diz bom dia. Você já tem que chegar e pedir o que você quer, educadamente, e se retirar educadamente também, sem dar muita conversa para o vendedor. Então tá vendo como que essa atitude polida, sofisticada, elegante, nobre, diminui, sabe, estigmatiza, constrange de forma muito sutil e impõe uma barreira simbólica, impõe um poder. E isso é ensinado, sabe, para as pessoas, né, nos salões e pessoas que têm condições de consumir esse tipo de aprendizado, né, de instrução. Sobre história, há essa longa discussão se a história é uma ciência, se é uma narrativa. Não é uma ficção, isso é claro, porque nós sempre estamos baseados no documento e na crítica do documento. O Jacques Legoff, o grande historiador, ele diz assim, olha, todo documento é feito para mentir. Então, o papel do historiador é investigar os motivos que fizeram com que aqueles agentes forjassem os documentos dessa ou daquela maneira. Então, quando a gente vai olhar um documento, a gente não acha que aquilo é verdade, como os positivistas diziam. A gente olha para o documento e diz, que contexto é? O que ele não disse? O que ele ocultou? Que viés ele trouxe? Imagina, você é professor, você vai estudar a realidade de uma escola pegando as atas de colegiado. Não diz tudo. Oculta um monte de coisa. É colocado de determinada forma para ficar... Então, sim, o historiador sabe disso. Então, nós fazemos história baseadas em documentos, mas nós interpretamos os documentos. É óbvio. Relacionamos, triangulamos. Agora, uma outra questão que talvez tão séria quanto essa, é o silenciamento, é o que se chama de epistemicídio, que é quando você deliberadamente não estuda determinados grupos, a história desses grupos ela é negada como se não fosse importante, e a gente simplesmente se esquece de que, a gente estava conversando isso nas preliminares, né? Historiador não faz projeção, porque a gente sabe que
A única certeza que o historiador tem é que o futuro é imprevisível, né? Hoje estamos vendo aí um dia complexo. O que vai ser amanhã? Ninguém sabe. O que vai ser daqui um ano? Não sabemos. Quem diz que sabe tem 50% de chance, tem chance de acertar, né? Relógio parado acerta uma vez por dia. Então, esses caras que se autodenominam profetas, ok, é normal acertar. Eu posso dizer, sei lá, Bolsonaro vai sofrer impeachment, tem alguma chance. Assim como quem diz, aí passa, ele tem o impeachment, aí eu falo assim, tá vendo? Eu sabia, mas é bobagem, ninguém sabe, no fim das contas. Por isso, a gente se esquece de que a história do passado também era assim. Então, os contemporâneos não tinham noção do que ia acontecer. Havia muitos projetos de sociedade que foram abortados, que foram castrados, que não foram para frente, apesar de serem projetos lindos. Por quê? Não é porque eram piores, porque não reuniram as forças, porque não eram os mais poderosos. Então não é o melhor que vence na história, sabe? Não é um darwinismo, né? Nem Darwin é o melhor, você sabe disso. As pessoas têm essa má formação, né? A natureza vai se transformando a partir de acaso, de mutações que vêm do acaso e de adaptação naquele contexto. Não é necessariamente uma evolução no sentido de estar melhorando, é uma transformação permanente baseada em acaso e contexto, em relação entre acaso e contexto. História, eu não estou comparando a história natural, mas a gente vê essas dinâmicas também. A gente é sempre muito instável. Há muitas histórias que são interrompidas, mas que nem por isso não devem ser estudadas. O Edgar Dedeca tem uma discussão muito importante sobre a história dos vencidos. Quais foram as histórias que aconteceram, que foram interessantes, que trazem conhecimento, que nos inspiram, que nos mostram o que é a humanidade, que explicam o que nós somos, mas que perdeu e por isso não foi contada pelos vencedores, ou foi estigmatizada. Então hoje há todo esse movimento que é muito importante, de decolonialismo, ou seja, a gente sempre se vê através dos olhos dos outros, né? A gente vê, o europeu nos define, e nós assumimos essa definição e nos situamos como se realmente fôssemos periféricos, sendo que há muitos conhecimentos, e não é demagogia isso, né? Há muitos conhecimentos que nos definem melhor do que o conhecimento do outro. É simples assim. E a gente deliberadamente não estuda isso. Isso não está. Isso não é foco. Isso é denegado, sabe? Isso é estigmatizado. Então a gente viu um movimento, né, dos anos 70 para cá de reexplicação da história da África. A gente sempre vê que como é equivocado, são representados nos livros didáticos como coitados, como escravo, mas isso é uma representação absurdamente parcial. É a história dos negros sendo contada pelos brancos vencedores, mas há uma história da África fabulosa, assim, impérios e muita coisa acontecendo. Aí a gente vê, né, tem um meme na internet que brinca com isso. O pessoal brinca assim, olha, só porque não foi o homem branco que fez, vocês ficam falando que foi ET, que foi OVNI, que pirâmide do Egito, não é africano, não, é OVNI, que Maia, né? Não, isso foi alguma... Imagina, tá vendo como que imperceptivelmente a gente acaba se vendo reduzido, né? Por conta dessas perspectivas que são feitas para nos reduzir, porque, de novo, tem jogo de poder. E aí, de novo, a gente entra, né, na produção material da história, né, essas fundações patrocinando livros que conferem a determinados personagens um estigma de heroísmo, de espírito benemérito, determinadas histórias são melhores. Então há uma disputa política também acontecendo nas narrativas que são colocadas para que a gente
crie sentido para o mundo. A história está consciente disso, a produção historiográfica acadêmica é intensa, mas a gente vê como que o mercado editorial traz deformações horrorosas. A gente vê esses guias historicamente incorretos da história, como eles fazem mal, com preconceito, com estigma, sabe, reforçando um discurso extremamente nocivo mesmo para a compreensão da complexidade da história. É uma ideologia oculta, né? Esse é o problema. Quando a gente explicita de onde estamos falando, nós oferecemos aos leitores a oportunidade de coligir, né? Olha, esse livro partiu desse princípio, então posso interpretar criticamente e situar esse texto. Quando a ideologia é oculta, esse é o papel da ideologia, ele se vende como neutra, mas ele é mais nocivo porque ele impõe um viés ideológico disfarçado de neutralidade. Isso é muito ruim. Então, a história acadêmica tem essa complexidade, o mercado editorial foi dominado por pessoas que sabem se comunicar bem com esse público que quer isso, e que mais do que quer, que precisa disso, né? Falamos aí no nosso primeiro momento do papo, como que nomear uma sociedade, criar sentido para ela, é imprescindível para o seu próprio projeto de poder, que defende seus próprios privilégios. Então, se você reforça uma determinada visão da sociedade, que reforça aquilo que você quer, que reforça os seus privilégios, que reafirma o seu papel na sociedade como um protagonista, como alguém melhor. Tá vendo? É um jogo também. Mas aí tem uma longa discussão, né? O papel dos divulgadores científicos nisso, como é que os pesquisadores acabaram se contentando em publicar em revista acadêmica só de circulação só entre historiadores e deixou de lado a comunicação com o público. Aí pessoas sem escrúpulos acabam se aproveitando dessa lacuna. Então há uma longuíssima discussão que hoje até acho que está num momento aí interessante, né? A gente vê muito podcast de história, a gente vê mais livros, uma tentativa um pouco maior de popularizar de uma maneira mais interessante, mas há um longo trabalho, sobretudo esse de deixar claro para as pessoas que a história local ela é interessante e tem que buscar a história dos vencidos também. Eu acho que, tá vendo aí, esse problema ele faz parte dessa discussão sobre ficção e realidade na história. É uma baita questão, mais um tema aí para uma outra live. E eu acho que a gente até pode trazer, por exemplo, dos meus autores, né, que eu estudo o Adorno, a questão da dialética negativa, ela vai justamente nessa linha, né? Porque, por exemplo, na filosofia você tem muito marcado Hegel e Marx, porém, tanto Hegel quanto Marx, eles têm uma característica, eles acreditam numa progressão da história. Um através da dialética das ideias e o outro através da dialética das lutas de classes, né? Mas ambos acreditam que há um progresso nisso. O Adorno vai dizer que assim, ó, esse progresso ele não tem como ser calculado porque tu tem a dimensão negativa, que é tudo aquilo que sobra do processo sintético, que dentro da história são grupos, no geral, grupos derrotados, mas mesmo entre os grupos vitoriosos, a história que se segue é que ela não é a oficial propriamente dita. Então por isso a história dá uns galopes, uns saltos assim, que quando a gente vai avaliar parecem até metafísicos, né? Da onde isso aí vem? Mas é porque a gente vinha da linha da análise das sínteses e esquecia o que sobra do processo sintético. Isso tem tese, antítese, e a síntese não é o todo que nasce dali. Ela é só o que se apresenta na superfície. E todo o restante do iceberg aí a gente teria uma discussão de horas e horas. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais.
Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!